Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, tá? Galerinha, na aula de hoje nós vamos aprender sobre dilatação dos sólidos, tá bom? E o que é, na verdade, a dilatação dos sólidos? Gente, a dilatação dos sólidos é o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento de sua temperatura. Galerinha, não é só os sólidos, os líquidos também dilatam, tá? Na aula de hoje vamos nos concentrar apenas em dilatação dos sólidos. Depois a gente vai tratar sobre dilatação dos líquidos. Galerinha, todo sólido, quando ele aumenta a sua temperatura, ele vai se expandir. Ele vai sofrer um aumento no seu corpo, tá? Mas como assim? O que acontece na verdade na estrutura do objeto para que ele aumente de tamanho? Galera, é bem simples, tá? Imagine aqui uma barrinha de metal, tá bom? Suponha que aqui seja uma barra de metal, e esta barra de metal, obviamente, ela é feita de várias partículas que a gente vai colocar aqui como se fosse, tá, umas bolinhas. Essas partículas, elas não vão estar imóveis lá no metal, no objeto, tá bom? Elas vão estar se movendo, vão estar vibrando, ok? Não estão paradas, lembre-se, estão com uma certa vibração. Eu vou desenhar aqui os tracinhos para representar a vibração dessas partículas. Observe, não é obrigatoriamente elas vão estar se movimentando assim, tá? Na verdade elas têm movimentos em várias dimensões. Mas observe o seguinte, aqui eu tenho uma barra de metal, ela é feita de partículas, essas partículas não estão paradas, elas estão se movendo, estão vibrando, tá bom? E vamos supor que essa nossa barra de metal sofra um aumento em sua temperatura, tá bom? Vou colocar bem aqui acima. Aumento de temperatura. Ou seja, ela estava a uma certa temperatura, sofreu um aumento de temperatura, e olha como é que vai ficar agora a mesma barrinha de metal. Vai ficar um pouquinho maior devido a esse aumento. Mas o que houve que ela aumentou? Aumentou a quantidade de substâncias que havia nela? Não. Na verdade, as partículas que estavam nela, devido a sofrer um aumento de temperatura, começaram a vibrar com maior intensidade. Ou seja, quando elas estiverem vibrando agora, como a intensidade da vibração aumentou, elas vão ocupar um espaço maior. Então o que acontece? Nessa situação eu tenho as partículas a uma certa temperatura e uma menor agitação das partículas. Já aqui, depois que o objeto sofre um aumento em sua temperatura, tá bom? Nós vamos ter uma maior agitação de suas partículas devido ao quê? Devido ao aumento da temperatura sofrida. E galera, é o seguinte, ó. O que acontece? Devido ao aumento de temperatura, vai haver um aumento na agitação das partículas, e com o aumento da agitação das partículas, vai aumentar a distância relativa entre elas. Se antes as partículas estavam vibrando a uma certa distância, certo? Quando ela sofre um aumento de temperatura, ela vai começar a vibrar com maior intensidade, e a distância relativa entre uma e a outra começa a aumentar. E devido a esse aumento da distância relativa entre as partículas, o corpo também aumenta de tamanho. Beleza?